Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto e eu chego ao vivo para te contar as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa sexta-feira. Pois é, gente, sextou. Vem comigo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em São Paulo 2 suspeitos de negociar armas furtadas do Arsenal do Exército em setembro de 2023. Nessa sexta-feira, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes saíram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em São Paulo, em complemento às prisões da noite anterior. Gesser Marques Fidelix, conhecido como Gessé, e Marcos André Geber Boaventura Júnior foram presos em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira. Segundo as investigações, a dupla ofereceu o armamento para o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do tráfico do estado, e uma denúncia anônima levou os agentes a localizar os dois. A ação faz parte das investigações sobre o furto de 21 armas do arsenal de guerra do Exército em Barueri, São Paulo, ocorrido em setembro do ano passado. Os militares envolvidos foram denunciados pela Justiça Militar da União por peculato, furto e negligência. Entre os réus estão um tenente-coronel, um primeiro-tenente e 2 cabos do Exército. Já os civis, 4 do total, foram acusados de receptação. A prisão dos suspeitos em São Paulo representa mais um desdobramento das investigações sobre o furto das armas, que teve repercussão tanto nas esferas militar quanto civil. O desfecho do caso ainda está em andamento, com a continuidade das ações e o aguardo das próximas etapas judiciais. O mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça de São Paulo revelou que o Brasil teve, em média, 225 desaparecimentos por dia no ano de 2023. E mais de 40% dos casos estão concentrados na região sudeste. No total, 82.287 casos de desaparecimento foram registrados em 2023, um aumento de 2% em relação a 2022. A região sudeste concentrou 40,9% dos registros, com destaque para São Paulo. Os estados com os maiores aumentos percentuais foram Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Acre e Pará. O relatório aponta que 63% dos desaparecidos eram homens e 36% mulheres, com a maioria sendo maiores de 18 anos. No mesmo período, 52.196 pessoas foram localizadas, uma média de 143 por dia. O Sudeste e o Sul registraram a maioria das localizações, com um aumento de 14,56% em comparação a 2022. O perfil das pessoas localizadas mostra que 59,3% eram homens e 36,2% mulheres, com a maioria sendo maiores de idade. E vamos agora de destaque internacional. Desde 2021, um surto de gripe aviária altamente letal tem assolado os Estados Unidos, resultando na morte de dezenas de milhões de aves e gerando um impacto significativo na indústria avícola. A cepa H5N1 da gripe atingiu aves de criação, provocando o abate de bandos inteiros e custando mais de 500 milhões de dólares aos cofres públicos em compensações aos produtores afetados. A contaminação se espalhou para vacas leiteiras e até mesmo para uma pessoa no Texas. As operações de abate massivo necessárias para conter o vírus levantaram preocupações sobre o sofrimento dos animais. Grandes empresas do setor foram algumas das principais beneficiárias das compensações governamentais, enquanto enfrentavam lucros bilionários. Críticos apontam que esses pagamentos podem incentivar práticas que aumentam o risco de futuros surtos, enquanto defensores do bem-estar animal pedem uma revisão dessas medidas, argumentando que o abate em massa pode não ser a abordagem mais eficaz para lidar com o problema. O surto de gripe aviária ressalta a vulnerabilidade das práticas agrícolas industriais e levanta questões sobre o manejo responsável das crises sanitárias na produção animal. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que Israel pode ser alvo de ataques do Irã em breve. De acordo com fontes americanas, só falta definir a hora desses ataques. Já se sabe até as armas que seriam usadas. Os bombardeios seriam lançados a partir do Irã e poderiam acontecer com o emprego de mísseis guiados de alta precisão, além de drones. Vamos ver. Segundo informações veiculadas por um jornal dos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou que o Irã pode lançar um ataque contra Israel nas próximas 48 horas.
Essa notícia amplia ainda mais a tensão já existente na região do Oriente Médio, gerando preocupações sobre os desdobramentos e consequências de um possível conflito. As relações entre o Irã e Israel têm sido historicamente tensas e qualquer movimento agressivo pode desencadear uma escalada de violência com implicações globais. A comunidade internacional está atenta a essa situação, buscando maneiras de evitar uma crise que poderia ter repercussões devastadoras. Diante desse alerta, autoridades e líderes políticos estão mobilizando esforços para garantir a segurança e a estabilidade na região, além de buscar soluções diplomáticas para resolver as tensões de forma pacífica. A população local e o mundo inteiro aguardam ansiosamente por atualizações e medidas que possam mitigar essa ameaça iminente. E trazemos alerta também para o leste europeu. A Agência Internacional de Energia Atômica alertou para o risco de novos ataques à central nuclear ucraniana de Zaporízia. Os ataques podem marcar o início de uma nova frente extremamente perigosa. Os ataques nos levaram a uma fase crucial do conflito, disse Rafael Grossi em Viena durante uma reunião de emergência dos 35 membros do Conselho de Governo da agência, convocada a pedido de Rússia e Ucrânia. A central de Zaporízia, ocupada desde 2022 pela Rússia, sofreu desde o último domingo uma série de ataques com drones, dos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. Os ataques foram os primeiros desde novembro de 2022 a terem como alvo direto a maior central da Europa, segundo o órgão da ONU, que conta com especialistas no local. Desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Conselho de Governo da agência aprovou 4 resoluções condenando as ações da Rússia contra as instalações nucleares ucranianas. A central de Zaporízia fica na cidade de Energodar e tem sido alvo de ataques e bombardeios nos últimos 2 anos. E a gente volta a falar sobre a explosão de uma central hidrelétrica da Enel, que aconteceu no norte da Itália na terça-feira. O número de vítimas fatais subiu para 7 após equipes de resgate encontrarem corpos dos últimos trabalhadores que estavam desaparecidos. As equipes de resgate retiraram mais 3 corpos dos níveis subterrâneos da usina de Barghi, no Lago Suviana, perto de Bolonha. Cerca de 100 bombeiros, incluindo 12 mergulhadores, trabalham no local para continuar as buscas. De acordo com autoridades locais, uma turbina explodiu no 8º andar abaixo d'água, deixando também feridos. As causas do acidente ainda não foram determinadas e a promotoria de Bolonha investiga o caso. A central é administrada pela Enel Green Power, unidade de produção de energia renovável da gigante italiana Enel, que criou um fundo de 2 milhões de euros para as vítimas e seus familiares. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 11 horas, eu volto com mais notícias que você precisa saber para ficar bem informado nessa sexta-feira. Não perca, até lá!